Gente, esse vídeo vai ter pouca edição, vai ter só essas telas aqui no fundo, porque eu tenho um outro vídeo enorme pra fazer, mas eu queria falar do filme. Acho que já tava na hora de eu falar do filme de FNAF 2, não é? Eu falei do primeiro filme aqui em outro vídeo, que depois eu vou ter que pontuar cada coisa e vocês vão ter que entender pra onde eu quero ir. O filme conta uma história diferente dos jogos, onde tem a família Afton e a família Schmidt. E agora no segundo filme também tem a família Emily. Então a gente não sabe muito sobre a história, tá tudo uma bagunça. O filme pega um pouco dos livros e também dos jogos, o que é muito controverso por si só. Depois eu falo mais sobre isso. Na parte da minha opinião, eu vou fazer um resumo bem escrachado sobre o filme, para aprofundar em alguns detalhes. Já que eu acompanho essa franquia tem mais de 10 anos, e eu também escrevo histórias, né? No primeiro filme eu fiz uma análise e reescrevi o conceito do filme, que foi baseado aí na história do Weaver's Truth, no reboot que ele faria. Hoje, vendo pra onde o filme foi, eu reescreveria de um outro jeito. Eu vou fazer reescrevendo o primeiro filme? Não vou, não. Aqui no meu canal também tem uma história própria, que se chama Casa Guans, que vocês poderiam muito bem ir lá assistir, porque também tá ficando bem legal. Modéstia à parte. Já saíram alguns episódios. Fora que eu quero comentar com alguém e falar mais sobre esse filme. O filme começa em um acontecimento em 1982, na primeira pizzaria. Somos apresentados a Charlotte, que é a filha do Henry, no caso da família Emily, que foi apresentada nesse filme, que tá na frente do palco esperando algo acontecer. A pequena Vanessa aparece e fala que a marionete vai demorar um pouco para subir no palco, porque ainda não é o horário do show dela. E fala para Charlotte se juntar com as outras crianças. A Charlotte fala que a sua única amiga é a marionete. Ela vai lá porque a Vanessa convence ela, então ele se junta às outras crianças. Aí aqui começa a acontecer as coisas. Ela observa que tem uma criança sendo atraída para uma das salas de fundo por um coelho amarelo. Ela então pede para alguns adultos ajudarem aquela criança e tenta avisá-los, só que nenhum deles dá bola. Um bando de babaca. Então ela vai lá sozinha para ajudar aquela criança, entra na sala, aí chegando lá, o moleque tá estirado no chão e o coelho tá lavando louça. Eu fiquei, ué. Ela pega o garoto desmaiado no colo, carrega por um corredor extenso, e só que o coelho vai atrás dela. Corta a cena, ela sai no palco com a visão embaçada, ela dá um berro, o garoto acorda com um grito, né? E sai andando. Aí a Charlie, ai, cai no chão. E daí mostra ela esfaqueada. E, oh my god, todo mundo. Aí o alçapão da marionete, que ela tava esperando a marionete sair, né? Se abre. Só que vamos voltar um pouquinho. Gente, é uma introdução boa. Gente, eu vou falar por partes. E as partes mais relevantes no filme, tá? Porque tem muita coisa. 20 anos depois dessa cena, o Mike ligou pra Vanessa pra saber se eles ainda iam pro jantar de noite, e a Abby foi pra escola. Ela conta como se fosse um grande mousse o que aconteceu, sendo que foram coisas horríveis. Na escola ela tá tendo aula de robótica e o professor infernizando, dizendo que os animatronics da Fred são uma palhaçada e que não são robôs de verdade. Isso porque as crianças só estavam pensando no evento envolvendo o Five Nights, chamado Fall Fest, Fast Fest, que no jogo é meio diferente, eu acho, não lembro. O professor vai lá, esculacha a Abby, falando que ela não é boa e devia desistir da robótica. Puta de um babaca. A Abby já não tá mais lá, ela só deixou um bilhete dizendo que foi ver os amigos dela, então o Mike vai direto pra pizzaria do primeiro filme, que tá podre por sinal. Gente, o que aconteceu no primeiro foi um negócio muito espiritual, tá? Que aconteceu, porque demoliu tudo, sem motivo algum. É coisa espiritual. É o que dá não ler a Bíblia, não faz uma oração, não lê um hino. Tá esperando, porque ela fala, ué, cadê meus amigos? Você falou que eles estavam aqui quebrados e que ia consertar, e ela tá lá esperandinha. E fala que se ela quiser levar algo dali, em memória deles, ela devia escolher. O que ela escolhe? Um Fast Talk, que é um brinquedo para conversar com os animatronics. Olha pro design dessa coisa. Aí então vem a cena dos caçadores paranormais, em mais uma quest, né?
Ela fala que essa é a pizzaria original, onde aconteceu o assassinato de uma garota, então fechou. Então aparece o Fred Carter, que é o Mike... Não, que é o Michael Afton. Ela vai atrás da música. Ela desce um lance de escadas atrás do palco e encontra uma salinha com uma caixa enorme e uma caixinha de música que estava tocando a música que ela escutou. O que ela faz? Ela para a caixinha de música. E daí o que acontece? A caixona, no caso, de música, a caixona da marionete se abre e ela acordou a marionete. O cara da lanterna cai no rio, ele é atacado por um monte de marionete, e nesse tempo eu fiquei assim, por que ele não sai desse rio? Ele fica lá brincando na água, naquela água podre, cheia de Aedes aegypti, enquanto o cameraman estava gravando o ambiente, ele escuta a menina gritar lá embaixo, o Michael dá uma risada, e o cameraman é atacado pela Mangle. Então, o Michael vai lá na salinha da marionete conferir o que aconteceu com a loira. Ele vê que ela tá possuída pela marionete, sai correndo. Foge, corre, sai lá pra fora da pizzaria. Aí ele olha pra trás e fala: "Bem-vinda de volta, Charlotte." Cinema. Aí ela pega uma caixa que tem uns brinquedos, que talvez seja das vítimas que o pai dela fez. Não é nada explicado. Daí ela consegue voltar pro sonho. Ela tenta fugir do pai dela dentro do sonho, que tá dentro da casa deles. Detalhe que no sonho ela encontra a Circus Baby, dá uns tiros no pai dela e ele cai da escada e supostamente morre. Aí ela acorda. Corta pra Abby, a Abby acorda com um brinquedo que ela pegou lá falando, né? Aquele brinquedo de falar com os animatronics, ela acorda com o negócio falando. O brinquedo falando: "Me ajuda, me ajuda!" Vem atrás da gente. Então ela pega a bicicletinha dela e vai no pique Stranger Things até a pizzaria mais antiga, com o brinquedo guiando ela, porque tá no auge. Chegando lá pra ver os animatronics, que são os amigos dela, ela encontra a Toy Chica, que vem falar com ela, porque aqui os animatronics têm voz. Ela passa a noite lá. No dia seguinte, a Vanessa vai até a casa da Abby. A Abby fala que foi ver os animatronics e que eles ajudaram com um projeto de ciências dela. E a Vanessa fica, assim, interrogações, e fala pro Mike, tipo: "Olha, Mike, chegou, assim, na conversa, tipo, olha, sua irmã, ela falou que foi ver os animatronics hoje, você não acha isso um pouco estranho, não?" A Abby tinha até feito um desenho com os animatronics, o riozinho que tem na pizzaria e tal, ele nem tchum. Aí ele fala pra deixar as coisas no passado, ela fica brava e diz: "Eu posso cuidar de mim mesma, mas você deveria tomar conta da sua irmã." E vai embora. Pra onde que ela vai? Pra pizzaria antiga. Ah, eu esqueci de falar que eles brigam aqui porque o Mike ligou pro número, o antigo dono, que é o Henry, que é o pai da Charlotte, porque tinha uns folhetos na pizzaria quando ele foi atrás da Abby. Aí ele encontra e fala, tipo, vou ligar aqui. Daí ele descobre que a Vanessa estava escondendo que tinha outra pizzaria, que tinha outros assassinatos. Fizeram isso fora das câmeras. Fiquei, ué. Aí a Vanessa vai lá na pizzaria, chegando lá, né, amores? A Tica tá paradinha. Vanessa vai lá e desce as escadas pra ver se a marionete ainda tá na caixa e se a caixa de música tá de boa. Porém, a caixa de música tá quebrada e a caixa da marionete tá aberta. Aí a marionete fala assim: "Vanessa, fique..." Não, não é assim que ela fala. Pera. Ela fala assim: eu não odeio você, mas você tem que ficar fora do meu caminho. E é a loira que ela pegou. Ela possuiu a loira. A maior reviravolta foi essa no filme, que a Puppet, a marionete, possui as pessoas. Ela pegou a loira, possuiu ela, não a nossa loira, a loira caça-fantasma. Possuiu ela, vai lá e ataca a Vanessa. A outra loira. Loiras contra loiras, não entendi. Feminismo zero. A Abby leva o projeto de ciências dela,
que eu não entendi como que ela fez esse projeto de ciências. E daí o que acontece? O professor, ocasionalmente, no caso intencionalmente, né, ele quebra o projeto da Abby. A Abby volta chorando lá pra pizzaria, fala com a Toy Chica, conta a fofoca, né? E a Toy Chica fala assim: olha, eu adoraria ser seu projeto. Adoraria. Porém, tem uma coisinha que você tem que fazer pra mim antes, meu amor. Você tem que colocar o código no computador. Nessa hora, a Marionette e a Vanessa estavam assistindo e a Marionette estava fazendo a Vanessa de refém e ameaçando machucar a Abby se a Vanessa não falasse a senha para eles saírem de lá. Então, depois que ela coloca a senha, a Abby e a Chica vão de táxi pra escola. De novo, essa piada do táxi deles. O Mike tinha visto aquele cartaz na primeira pizzaria, né? Falando pra ligar pro número. Todas acreditavam nos rumores dos animatronics possuídos e sabiam dos assassinatos. Ele liga, vai na casa do cara que fez o cartaz e a gente descobre que é o Henry Emily, o pai da Charlotte. Ele tá lá olhando as imagens e daí ele fala assim: olha, essa imagem aí é da antiga pizzaria, que é a única que tem o rio. E o Mike liga os pontos e percebe que a Abby tinha desenhado o rio. Daí ele fala: nossa, a minha irmã foi pra essa pizzaria. Só agora que ele foi se tocar. A Abby já tá na escola. O professor vê ela com um robô e fala: isso aqui não é robô de verdade, é uma pessoa fantasiada, e fala pra ela não participar. A Toy Chica fala que vai resolver esse problema, vai lá e mata ele dentro da sala. Aí aqui a Abby já não tá mais em casa, e eu esqueci de falar que quando ela liberou o código, foi para os outros Toy Animatronics e a própria Marionette, né? Aí os Animatronics estão espalhados pela cidade, tacando terror entre aspas, né? Que a Marionette tá controlando eles para eles irem na casa dos pais e matarem os pais. Daqui a pouco a gente chega lá. O Mike liga na escola, vê que a Abby não tá mais lá, aí ele fala: vixe, vou ter que ir lá pra pizzaria desse filme, a pizzaria mais antiga. E fala assim: olha, leva essa caixinha de música que eu fiz pra minha filha, ela adorava essa música. E daí ele leva a caixinha sem nem perguntar nada. Acabou a cena do Henry, ele não aparece mais. O Mike vai atrás da Abby, ele encontra a Vanessa presa num armário e amarrada. Aí eles falam: a gente tem que tentar desconectar a Marionette, desconectar o Wi-Fi da Marionette para não controlar mais os animatronics. Daí o que acontece? A Vanessa decide ir atrás da Abby e o Mike decide ficar. Essa cena aqui tenta imitar um pouco dos jogos, onde você fica na salinha e tem que se defender dos bichos e pôr uma máscara para não ser atacado. Ela escuta um barulho no teto do carro e é quem? A Mangle. Aí tome, quebra janela, bate carro, gruda uma na outra e... Nossa! Enquanto isso, o Fred tá lá passeando pela Fall Fest. O Toy Bonnie também. Só que ele arrisca mais, né? Daí ele sobe pela janela pro segundo andar pra falar com a criancinha. Tem as falas deles, né? Dizendo que eles tinham que pagar por ter deixado a Charlie morrer e tal, e que todos os pais são iguais. Aí, pra quem não entendeu até agora, a Charlotte que morreu tá possuindo a Marionette, e a Marionette tá com raiva dos pais. Ela não tá com raiva do assassino, ela tá com raiva dos pais das crianças. Foi falado também antes que a Marionette controlava os outros animatronics pra fazer os shows, né? Então, como veio a calhar, né, aqui no filme, eles decidiram que ela vai atacar todo mundo da cidade porque ela também controla eles, ela tá com muita raiva dos pais. Esse aqui tava dirigindo que nem uma louca, joga o carro em cima da casa, né, porque ela tava vendo no GPS, porque os animatronics têm um GPS, não entendi porque se eles não são feitos nem pra sair de lá, por que eles vão estar com GPS? Dá pra passar um pano pra isso. Aí ela, vrum, aí a Mangle que tava em cima do carro voa na janela da casa e quebra e cai em cima do Toy Fred. Aí desliga. Mike, que tava lá na pizzaria, passando pelo Five Nights at Freddy's, né? Ele consegue desativar os animatronics. Porém, ainda tem mais um que tá ativado, que é a Toy Chica.
Só que o carro quebrou, então não tem como a Vanessa ir pra lá, né? Mas aí, do nada, o amigo da Vanessa tá passando ali pela rua de carro, encontra ela e leva ela pra casa sem questionar nada. Ele só pergunta, tipo, o que tá acontecendo? Mas aí... E aí fica por isso. Não tem nenhuma explicação, ele não é incluído. Aí o Mike liga pra Vanessa e fala que... Ela fala que vai precisar de ajuda e tal. O que ele faz? Eu já sei, eu tive uma ideia. Vira o carro pra outra rua pra ir pra pizzaria do primeiro filme. Aí ele chega lá, fala, gente, preciso de ajuda. Alguém me ajuda. Pra ver se os animatronic aparecia e ajudar a Abby, porque eles são amigos. Ele vai embora pra casa. Aí na casa a Toy Chica tá pondo a Abby, a menina, pra dormir. Aí ela começa a tremer. O torso dela explode. E a marionete sai de dentro e ataca a Abby. Ela pega a Vanessa, né? O Mike chega na casa. Ele faz o quê? Toca a caixinha de música. Aí... Blim, blim, blim. A marionete desincorpora da Abby e os outros animatronics se juntam em volta deles e aparece quem do nada? O Michael. Aí ele revela que é irmão da Vanessa. E, nossa, o grande plot. Daí ele fala que nunca vai se juntar. Ela, né, no caso. Ela fala que nunca vai se juntar a ele pra fazer mal. E o Michael, o que ele fala? Ah, era eu esse tempo todo. Então, como você não vai se juntar, destruam eles. Quebre os ossos dele. Por comando de voz, o Michael. Aí eu fiquei... Muitas interrogações. Porque não era marionete. E então vem um plot que é maior ainda. Que é que os animatronics do primeiro filme aparecem e destroem os toys animatronics no maior pique Vingadores. E o Michael foge. E os animatronics do filme 1 desligam porque eles ficam sem sistema, alguma coisa assim, quando eles estão longe da pizzaria. Aí o fantasma do Golden Freddy fala que o William Afton vai voltar e que eles só foram lá para ajudar a Abby, porque isso era um adeus. Os animatronics não iam mais funcionar, aparentemente. Depois que tudo acontece, o Mike fala que a Vanessa tem que ficar longe deles. Então a amizade acabou ali. Daí o que vem por trás dela? A marionete e possui a Vanessa. Oh my god. Aí vem o pós-créditos. Since you've been gone, I've been singing this stupid song so I could ponder the sanity of my life. No pós-créditos tem uma cena que conecta com o jogo e o primeiro filme. Que é onde tem os caras de uma atração de terror vão até a pizzaria do primeiro filme, dizendo que ela vai ser demolida amanhã, então eles têm que pegar a maior quantidade de coisas possíveis. Coisas vintage, por exemplo. Nisso, eles encontram o corpo do William Afton lá, no caso, o animatronic, e o William Afton morreu dentro do animatronic, né? E eles até reclamam do cheiro. E daí tem mais uma cena depois, que é tipo a cena pós-créditos dos pós-créditos, que é uma referência a outro jogo, que é o Five Nights at Freddy's 6, que é uma mensagem de voz do Henry falando que eles estão vindo e o Mike tem que tomar cuidado. E daí no final ele é atacado por algo e fica em aberto. Ai, vamos voltar pro começo, porque eu tenho muitas perguntas. É onde a Charlotte morre e ela afirma que a única que pode contar é a marionete, e a gente não sabe quem fez a marionete. Não é explicado se foi o pai dela ou se foi o William. Gente, que adultos são esses nessa cena? A menina pedindo socorro e eles completamente ignorando ela, da criança, ou se for a própria filho deles, eles não se importam, não. Eu não tenho muito pra reclamar dessa cena, na verdade. Ela é até que bem boa. Apesar de que eu acho que tem alguns detalhes que poderiam ser melhores. Mas vocês vão entender mais pra frente, se eu tiver no pique de explicar também. Na abertura fala que a morte da Charlie, eu vou chamar de Charlie, foi um acidente? Gente, como que... Quando o Mike
liga pra Vanessa, ele fala que o Jeremy vai passar lá pra ajudar com a casa nova. Aí o único preto do filme ele vai lá e põe pra trabalhar de escravo pra ele. Aí o Jeremy fala que a tia do Mike que tinha espalhado esses boatos aí, mas cadê a tia do Mike? E como assim ela espalhou esses boatos e a cidade inteira já começou a falar sobre isso e já estão fazendo um festival. Gente, passou um tempo de uns 2 anos no máximo, como que já tem um festival sobre isso? Como que o Mike e ela se mudaram pra uma casa nova, sendo que o problema era o trabalho novo e agora ele tá sem trabalho? E nesse filme eles também completamente ignoraram que ele precisa de um trabalho e daí eles não focaram nada em trabalho pra ele. A gente não sabe com o que ele tá trabalhando. Lembrando que o Mike passa o filme inteiro em negação, até que a irmã dele tá em perigo, daí ele vai atrás, finalmente. Enquanto a Abby também fica toda hora se metendo em perigo, porque, não sei, ela é muito songamonga e ela continua achando que os animatronics são apenas amigos dela e vai se metendo em mais confusão sempre. No ônibus, a Abby fala que os animatronics foram pra uma sala secreta na primeira pizzaria. Como que ela sabe desse compartimento secreto, sendo que ninguém fala disso no primeiro filme? Ela tá ligada na lore do jogo, tenho certeza. Aí ela tava pensando, tem um design do Toy Freddy no Fast Talker, aquele brinquedo da Abby, e também no folheto que tá divulgando a Fast Fest, tem o design também dos Toy Animatronics. Então eu fiquei me perguntando, como que a Abby não correu atrás de saber sobre as outras pizzarias e sobre os outros animatronics, e como que o Mike também não ficou sabendo, sendo que tem divulgação de tudo sobre essa pizzaria nesse filme, no visual ainda, né? Gente falando, é visual. Como que ele não se perguntou o que eles são diferentes, o que tem isso aqui espalhado, entendeu? Porque a Abby, como uma criança autista, que eu tenho certeza que essa menina é autista, gente, ela certeza que teria ficado viciada, tem o hiperfoco nos Five Nights, e ela iria atrás de tudo. Como que ela não ia saber dessa outra localização, gente? Como que ela não ia saber? Agora vamos falar de coisas que eu lembrei aqui que aparecem poucas vezes no filme. Aquelas mini puppets que ficam no rio, elas só apareceram pra matar aquele cara, porque elas não têm mais efeito nenhum nesse filme. O Balloon Boy, ele aparece 2 vezes, eu acho, que uma é no rio e a outra é quando ele perde a cabeça. Ele foi ali pra morrer só. Os caça-fantasmas só estão ali pra eles morrerem, porque eu acho que eles têm medo também de ferir os nossos personagens. Então eles deixam assim, meio que vamos colocar umas outras pessoas pra sofrerem os ataques, porque daí os nossos personagens eles não sofrem tanto danos assim. Cara, o Henry, ele aparece numa cena de, sei lá, 5 minutos, e ele não aparece mais no filme. Ele não teve... Eles divulgaram tanto esse cara, que ele ia fazer acontecer. Olha, falaram que ia ser um grande mousse, entregaram um mousse aguado. Além deles abandonarem o sonho do Mike, né, e o trabalho do Mike, eles fizeram a Vanessa ter os sonhos dela. Ela também perdeu o trabalho, né, tá de repouso pelo INSS, que eu nem sei se tem INSS lá, só que ela tem os sonhos que o Mike tinha, né, só que eles só aproveitam isso daí uma vez no filme. E quando tava ficando interessante, que a gente pensou assim, vamos ver mais sobre esse sonho, o que ele vai render no final, eles colocaram uma cena do sonho, gente, uma só. Ah, e aí tem o irmão da Vanessa, o Michael Afton. Nossa, ele é uma figura engraçada. Por que ele convida aquelas pessoas pra lá pra pizzaria, como se fosse um grande plano dele, e daí quando acontece o plano dele, ele fica chocado? Por que ele ficou chocado? Não era o plano dele desde o começo? E tem a Puppet, que ela tá controlando os outros animatronics, né, porque eles mostram que a Puppet controla os outros animatronics por Wi-Fi, Bluetooth, sei lá o que ela usa, o wireless dela. E daí eles não aproveitaram isso naquela primeira cena, onde deveria aparecer os outros animatronics, né? Na cena que a Charlie morre, não tinha esses animatronics sendo controlados, eles não aparecem. Aí eles perderam a única oportunidade de colocar a Mangle consertada, e eles não colocaram a Mangle consertada. E ok, a gente consegue aceitar que os toys animatronics eram controlados pela Puppet. Só que daí no final do filme dá uma controvérsia mal grande, porque é o Michael que tá controlando eles por voz ainda. O que tá acontecendo nesse filme? E daí os protótipos também são ativados. Eu não entendi se eles são controlados pela Puppet ou não, mas provavelmente não são. Só que assim, se eles não são, por que eles iriam atacar o Mike?
Entendeu? Porque eles não têm alma de crianças. Ninguém tem alma. É dito no filme ali que a única espírito que tem ali naquele recinto, naquele buraco de mundo, é a marionete, que é a Charlie. Outra inconsistência é os movimentos dos animatronics, porque no primeiro filme a gente realmente viu que eles são muito lerdos, a gente já entendeu que eles são lerdos e que eles fazem um barulho do caralho também toda vez que eles estão se mexendo. Só que daí no segundo filme, também principalmente no segundo filme, quando eles querem aparecer de fininho no lugar, aí as molas dele coopera, as engrenagens dele tudo lubrificadinha. Mano, aquela lata velha da Toy Chica, ela se mexe muito lerdo e faz um barulho sempre que ela dá um passo. E todos os animatronics são assim, na verdade, né? Eles são muito barulhentos, mas aí quando eles querem de fininho, principalmente naquela cena lá na pizzaria que ele tá sendo guarda, entre aspas, né? Ele tá jogando o FNAF 2 ali. Aí ele fingindo que não tá vendo os animatronics. Gente, é fazer os atores passar por umas situações que, assim, constrangedoras. Como que ele não viu esse bichão na frente dele? No jogo a gente tem a limitação, né, de fazer um movimento por vez. Mas assim, na vida real a gente tem duas mãos, né? Principalmente ele. Não vamos falar dos deficientes aqui, galera. Aí no final do filme tem a batalha FNAF. Os animatronics desligam, aparece o espírito do Golden Freddy ali, que é aquela criança loira. Por que ele falou que aqueles corpos não funcionam mais pra eles? Então, eles foram pra dar um adeus pra Abby. Mas e o próximo filme? Nos jogos, o principal evento do terceiro jogo é você liberar a alma das crianças do terceiro. Aí no meio da história, no filme, o principal da história, que é o que gira em torno, né, que é a alma das crianças estarem presas nos animatronics, foi completamente abandonado no meio do filme. Olha que buraco enorme que eles criaram na história. Aí no terceiro filme vai ter, não sei quem, eu tô meio em dúvida ainda, vai ter a Circus Baby, vai ter a Puppet ainda, e vai ter o Michael Afton, vai ter a Vanessa, e vai ter também o Springtrap, e eles vão estar todo mundo contra o Mike e a Abby, e eu vou ficar me perguntando mesmo, o que vai acontecer com a Abby nesse terceiro filme, gente? O que vai acontecer com eles no terceiro filme? Criou buracos enormes, a história já é toda desburacada, parece uma rua de São Paulo, já é toda fodida. Aí eles vão lá e excluem um negócio que a gente já tem todo formado na cabeça pra criar mais buraco. Cara, o que tá acontecendo nesse filme? Alguém tira o Scott e a Emma Temme do estúdio. Coisas que eu gostaria que tivessem mais nesse filme. Primeiro deles, com certeza, é a voz dos animatronics, porque tem uns ali que não tem fala. Dos toys, eles falaram tanto que ia ter falas e falas. Eu pensei que ia ser assim, um negócio mais robô, não sei, sci-fi, porque a gente meio que já tem essa teoria de que os toy animatronics não têm alma de crianças, eles são robôs mesmo, robôs, latas. E excluíram completamente o som da Mangle. Ela não tem voz, assim, ela tem uma das vozes mais icônicas, assim, as falas mais icônicas no... Que é isso? Opa, um cachorro latindo. A Mangle tem uma das vozes mais fodas, vou dizer assim mesmo, do todo Five, gente. Como que eles tiram a voz dela? E também a Weaver Chica, a quebrada lá, Chica quebrada. Ela tem uma das vozes mais icônicas, eles não colocaram no filme. Eles evitaram colocar a voz naqueles robôs mais antigos. Ai, por quê? Porque eles têm a oportunidade, eles estão com o bolo e a faca na mão, jogaram o bolo no lixo e a faca enfiaram no olho. Até as habilidades, entre aspas, dos animatronics, né? Que são, enfim, características deles. Que é, tipo, um vem pelo duto de ar, o outro ele rouba a bateria. Eles não aproveitaram muitas coisas assim. E na Mangle também eles não colocaram que o principal negócio dela é que ela tem um som de rádio constante sempre que ela tá ligada. E não colocaram isso. Seria tão legal se colocassem
essa coisa, assim, de nossa, que raio de barulho de rádio é isso que tá se aproximando. Quando vai ver, é a porra do cachorro rosa em cima da gente. Ai, precisamos falar de distâncias. Cara, como que a Abby de bicicletinha, ela vai tão rápido pra lá, parece que assim, nossa, foi daqui até, sabe, ali, a pé, entendeu? É muito simples pra ela, de bicicleta ela foi super rápido. Aí a Vanessa vai de carro, demora pra cacete. O Mike vai de carro, demora pra cacete. Principalmente porque eles vão destruindo tudo em volta, né? Nunca tão bem. Mas assim, como que a Abby de bicicleta ela vai tão rápido? Entende? Ela vai e volta na velocidade que ninguém não se compara a ninguém. A menina especial. Esse filme realmente é sobre prometer e não entregar nada. Eles falaram tanto dessa Fest, o filme inteiro, pra nem ter tanto desse evento assim. Cara, pra que então se você fica falando tanto desse negócio que vai acontecer, que vai fazer acontecer, olha, falam de mundos e fundos o filme inteiro e não entregam nada. E também no filme fala, metade, no trailer principalmente, metade dessa cidade vai estar morta no amanhecer. A gente já pensa que vai ser realmente uma chacina que vai ter acontecido naquela cidade pequenininha, pacata. Mas acontece? Não. Acontecem 3 mortes, eu acho, nesse filme. Foi o que eu contei, 3 mortes. Que é dos caça-fantasmas. E no final ninguém nem ligou para os caça-fantasmas, né? Inclusive, eles famosos, né? Programa de televisão. Você pensa que vai realmente vir um estúdio. Não. São 3 pessoinhas que estão indo lá. Eles se separam. Eu não entendo. Se você tá indo atrás de recolher gravações de aparições, vocês têm que andar todo mundo junto, né? Porque se uma pessoa vê, tem que estar todo mundo capturando a mesma coisa. Eles vão lá e se separam. Não entendo. E ninguém dá conta, não, do sumiço deles? Ninguém fala, não tem programa de televisão pra falar que os caras do programa de televisão famosos sumiu? Ninguém fala disso? Ai, olha, a Puppet. Cara, eu fiquei um pouco decepcionado com a personagem dela, mas eu não fiquei tão decepcionado com o poder dela de meio que possuir as pessoas. Eu vi que teve muita gente que reclamou, sim, do poder novo que deram pra ela, porque nos jogos a gente não sabia nada sobre isso. Nunca foi mostrado, tá? Foi mostrado, assim, entre aspas, nos jogos mais recentes, que, assim, tá contando uma outra história, né? Vamos concordar aqui que estão contando outra história. E não é literalmente a Puppet que possui essas pessoas e objetos. O nome dele é Pesadelo. O Nightmare Marione, que é o personagem, ele meio que possui, né? Ele deixa essas listras, deixa os olhos fundos e pretos, parece que derretendo. Eles meio que me pegaram essa ideia, deram uma misturada, mas assim, eu gostei, porque eu acho interessante dar esse poder pra ela. Porém, eu não gostei da personagem, e eu não tô reclamando da atriz, tô reclamando do personagem mesmo. Eles mudaram completamente do que a gente tinha em mente, que a gente pensava que ela era, sabe, proteção, a mãe que cuidava de todos, uma coisa assim mais materna, sabe? Era minha identidade maternal, uma coisa assim que eu pensava. Foram lá, excluíram completamente, fizeram uma personagem vingativa e meio burra também. Mas ao mesmo tempo um pouco inteligente. Inteligente até demais, porque como que ela sabe que a Vanessa, sabe? Eu sei. Como que ela sabe que a Abby tem vínculo com a Vanessa? Entende? A Vanessa chegou lá e falou, olha, vai chegar uma menina aqui, provavelmente, e eu conheço ela. Foi assim, então? Como que ela vai saber quem é aquela criança, gente? Eu reescreveria de uma outra maneira a Puppet, principalmente, né? Porque, enfim, já era pra ela ser o foco, né? Mas o principal dela era que ela tinha colocado a alma das crianças dentro dos animatronics. Tipo, tinha guiado as almas pra elas não ficarem perdidas. Aí elas ficaram dentro dos animatronics, que nem ela ficou. E não necessariamente pra buscar vingança, né? Porque, pelo visto, toda aquela fala do Henry no jogo 6 não é o que a gente pensava sobre a Puppet. Ou sobre a Charlie. Porque na dos livros e a dos jogos não dá nem pra comparar essas duas. Mas aí a dos jogos do filme você pensa, não, vamos conseguir comparar. Fizeram uma terceira vertente dela. Até no último jogo, assim, oficial da franquia, que foi o
Ultimate Custom Night, a gente tem uma fala da Puppet que representa o que a gente pensava dela, né? Que ela fala que ela não tem raiva do personagem e que ela só queria que ele não ficasse no caminho dela, que aparece no filme. Mas a outra fala também é que ela é bem consciente e diferente dos outros animatronics possuídos, porque eles parecem animais, e ela não. Ela é bem... Só que aí você vai ver no filme, ela é completamente burra, ela é completamente idiota. Tudo que ela tá procurando ali é vingança. E ela também não tem vínculo nenhum com os animatronics, que a gente sabia que ela tinha colocado a alma deles lá. Não tem nenhum vínculo mais com os animatronics. Entende? Perdeu completamente o fio da meada essa história. Olha, eu não faço ideia de como reescrever esse roteiro, até porque eu não consigo nem pensar de uma maneira coesa como seria a continuação desse filme. Dá pra tirar vários personagens, inclusive o personagem principal, que é o Mike. O foco ficou total na Vanessa e na Abby, mas eu não vejo tanto problema nisso, mas é que forçaram o Mike no roteiro, e também forçaram o Michael e o Jeremiah, tanto faz, forçaram eles no roteiro que eles poderiam simplesmente estar de férias, porque eles não têm relevância nenhuma nessa história. Aliás, nessa história, se você for parar pra pensar, tudo acontece por mero acaso. Os caça-fantasmas libertam a Puppet e a mina é possuída por acaso do destino. Consegue capturar a Vanessa, que por acaso pode ameaçar a vida da Abby. Que por acaso só chegou lá porque por acaso encontrou o Fast Talker. Tudo é por ocasião. Mas vamos lá, que eu vou tentar entregar pra vocês o melhor que eu conseguir aqui, porque o meu canal tem foco em entregar entretenimento e histórias boas. E eu vou tentar tirar o máximo que eu conseguir dessa história, vou tentar sugar que nem uma esponja, pra não mudar tanto o roteiro, pra dar uma oportunidade pro próximo filme que for lançar aí pra frente, né? Vamos lá? Um ano depois, após os acontecimentos na pizzaria Freddy's, Mike se encontra em outra situação vulnerável com sua irmã caçula, Abby, onde ele tenta se manter em seu novo trabalho, ainda sendo investigado pelas mortes que aconteceram na Freddy's, seu trabalho anterior. Enquanto isso, Abby passa a maior parte do tempo na escola, onde repassa o que aconteceu e fomenta as fofocas sobre a pizzaria e os animatronics possuídos neste mês de Halloween. E também na casa de Vanessa, que ainda está se recuperando do incidente. Mike agora é o novo segurança de uma antiga localização da Freddy's. Ele foi contratado por um misterioso Sr. Emily, que fala que os animatronics têm reconhecimento facial, feito para reconhecer criminosos, e que ele não precisa se preocupar com os animatronics na sala de peças. Eles foram descartados após o último incidente. Ele só não poderia de jeito nenhum mexer na caixinha de música da marionete. Ele não dá explicações. À noite, ele se protege dos animatronics que o vê como ameaça. De dia, ele tenta se manter longe dessas histórias e manter a sua irmã segura. Ele mente pra ela dizendo que vai consertar os amigos dela, mas ela deveria fazer amizades com outras crianças, porém se manter longe dessas festas de Halloween que estão fomentando as histórias macabras da pizzaria. Na semana de Halloween, à noite, um grupo de adolescentes pede para Mike se eles poderiam gravar a pizzaria e os animatronics. Ele permite que eles entrem, mas ele estaria de olho neles pelas câmeras. Ele acha que essa história já está indo longe demais. Enquanto isso, Vanessa está enfrentando memórias em forma de pesadelos, e isso está enlouquecendo ela. Na pizzaria, os adolescentes estão gravando filmagens para seu site. Lisa, que não parava de falar sobre a marionete e como ela controlava os animatronics mais antigos durante as performances, vai atrás dela e encontra a caixinha de música e a para, fazendo com que a marionete finalmente desperte de seu sono profundo. Eles decidem ir embora e espalhar a filmagem, antes do evento de Halloween da sua cidade. De manhã, Vanessa acorda, transtornada com seu sonho envolvendo Charlotte. Ali é revelado quando ela morre e como se torna a marionete. Ela dirige até lá e procura a Puppet em sua caixa, mas ela já não está mais lá. Até que em um susto ela é pega por trás. De noite, Mike liga para Vanessa e vai até a casa dela, mas ela não está lá. Então ele decide levar Abby para seu trabalho. Nada demais, esses animatronics não estão possuídos, nem são perigosos. Eles na verdade estão aqui para a segurança do local. O que ele não sabia é que essa noite seria diferente. Os protótipos estavam sendo controlados pela marionete, agora que ela estava acordada. Em um momento, ele é pego por um deles e é ameaçado para colocar o código de segurança para que eles possam sair da pizzaria. A Puppet estava assistindo tudo junto com Vanessa, ameaçando a vida dele e de Abby. Vanessa revela o código e Mike coloca no computador, liberando o acesso a eles.
Vanessa e Mike então são atacados pelos animatronics e desmaiam. Puppet abandona o corpo de Lisa, agora já sem vida, e com seus ossos todos quebrados. Ela passou tempo demais usando aquele corpo. Os mascotes controlados por Charlie agora vagam pela cidade no fim de semana de Halloween, se disfarçando no meio de pessoas fantasiadas de animatronics. Abby, que pensa que eles são seus amigos, guia Chica para a pizzaria do primeiro filme, enquanto os outros animatronics espalham a raiva de Charlie nos pais das crianças que eles encontravam. Ela não quer fazer mal às crianças, e sim aos adultos negligentes, enquanto procura seu pai na outra pizzaria. Ao chegar lá, Chica começa a agir de um jeito estranho, mais mole do que o normal, como se seus sistemas estivessem falhando. Ela lentamente começa a se contorcer e seus olhos ficam escuros e completamente vazios. Ela para, e a marionete sai de trás dela e ataca a Abby. Vanessa e Mike acordam dentro da caixa da marionete. Vanessa explica rapidamente que a marionete precisa estar possuindo algo ou alguém para ter a força de volta, e que ela já tinha presenciado isso antes. E Mike tem a ideia de ir até o Sr. Emily e tentar conseguir algum tipo de ajuda dele. Quando eles andam pelo ambiente, encontram os toys destruídos por volta da pizzaria. Eles chegam na casa dele e têm uma breve conversa tentando imaginar onde Abby poderia estar. O trio chega à conclusão de que eles podem ter ido para outra localização, atrás de Henry ou William Afton, que Charlie poderia estar atrás de vingança pelo que aconteceu e por ter sido mantida lá por tanto tempo. Antes de Mike e Vanessa irem, ele entrega uma nova caixinha de música e fala que tinha feito essa em caso de algo acontecesse com a caixinha antiga. Ele fala que tinha medo do que sua filha poderia fazer se saísse daquela caixa. Ele fala que desde que tudo aconteceu, a marionete agia bem com as crianças, sempre mantendo elas por perto, mas quando havia adultos, ela apenas encarava. Quando chegam na localização, não há nada. Eles procuram Abby, mas são atraídos por sons diferentes, se separando. Abby, possuída por Puppet, ataca Vanessa, pronta para tirar a vida dela agora que ela está atrapalhando seus planos. Eu não te odeio, mas você precisa ficar fora do meu caminho. Quando a música da caixinha começa a tocar, essa melodia era diferente da outra e confunde Charlotte, fazendo com que ela abandone o corpo de Abby. A cena mostra os outros animatronics espalhados pela cidade, parando de funcionar enquanto a música consome a mente da marionete. Ela foge, entrando nas partes mais inacessíveis por conta da destruição. Bom, e essa é a minha versão do filme. Nesse final eu quis deixar meio em aberto, porque eu não poderia simplesmente falar que não vai ter a discussão, né, entre a Vanessa e o Mike, porque eles poderiam colocar assim do mesmo jeito e ela acabar sendo possuída pela Puppet. Mas isso porque eu não sei o que eles vão fazer com essa ideia. Talvez vão transformar ela em uma Vane, ou talvez transformar ela em um Michael dos jogos, no caso, onde o corpo dele apodrece e ele vira um zumbi. Não sei, pode ser. Ai, mas eu resolvi tirar aquela merda daquele professor, porque sinceramente, eu não sei porque eles colocaram tanto em diálogo. Eles focaram demais em diálogos de personagens que são inúteis para a história do negócio. Ainda assim, no roteiro, dá para acrescentar umas mortes durante o festival, algo mais enquanto os personagens estão correndo contra o tempo. E também assim dá pra mostrar mais a raiva da Charlie e também mostrar mais dos animatronics, como que eles atacariam as pessoas. Fora que eu também queria fazer com que os toys animatronics atacassem o Mike, igual é nos jogos, porém eles fossem inofensivos para as outras pessoas. Porque eles têm um reconhecimento facial ligado ao banco de dados da polícia, que nem nos jogos. E o Mike, por já ter passagem na polícia, por conta dos assassinatos que aconteceram no filme anterior, e ele está sendo culpado, entre aspas, porque ainda estão investigando, então seria justo. Eu decidi que o Mike já estava trabalhando há um tempinho nessa pizzaria mais antiga, porque mostra que ele só tem conseguido trabalhos nesse tipo, e que ele ainda continua meio ferrado na vida, mas ele vive essa vida do Five Nights, entendeu? Mesmo assim, ainda tentei colocar o Caça-Fantasmas e também vai ter mais da Fast Fest, que no caso eu quis fazer uma festa de Halloween porque tem mais a ver com fantasias do que simplesmente ter um festival na cidade sobre os Five Nights, entendeu?
E eu removi o Michael Afton porque não faz sentido nenhum pra esse filme. Eu fiz a Charlie, a Puppet, mais fugitiva, vingativa e não só vingativa, como foi feito. Aliás, fazendo ela ir não só atrás do pai, mas também atrás do William. E talvez esteja indo atrás das outras crianças também. Porque na história desse filme, eles descartaram toda a parte que a Puppet foi a que colocou a alma das crianças nos animatronics, né? Daria pra encaixar isso aqui. Como se ela tivesse sido mantida em outra pizzaria, mas teria estado presente no assassinato delas ou algo assim. Tirei aquela batalha no final, porque, mano, ninguém quer ver isso, mas o Scott quer colocar isso na história. Tipo, cara, chega, ninguém nem gostou no livro, vai gostar no filme. E sobre os jumpscares, eu quis deixar bem poucos e deixar as cenas mais macabras e tensas, porque terror não é só os bichos pulando na sua cara toda hora, como foi feito. Tem que criar uma tensão, onde o animatronic aparece, mas não ataca diretamente, ou só aparece pulando na câmera. Um exemplo de quando isso acontece muito bem é com a Puppet e a Mangle, que só aparecem pulando na câmera. Elas têm um design assim, extremamente foda, que quase não foi utilizado porque eles quiseram fazer jumpscares dela. E o pior, eles só fizeram jumpscares dela, não mostraram elas, como elas agem, como elas se movem. As cenas que elas apareceram foram só dando jumpscares. Eu queria mesmo que a Puppet se movesse mais molenga, como se fossem tentáculos. E muitas dessas cenas onde ela aparece fosse no fundo, observando o protagonista. Como um easter egg, porém até que visível. Você teria que prestar um pouco mais de atenção no fundo, mas você ia conseguir ver que ela está escondida ali, observando. E também resolvi fazer ela controlando os protótipos, que são aqueles mais antigões, porque assim, eles poderiam ter falas, né? Como a fala tão falada da Chica, que é: eu fui a primeira, eu vi tudo. Poderia ter essa fala, daria um motivo para eles atacarem e combinaria bem mais com o filme. Sobre as piadas que tem no filme original, eu gostaria que tivessem sim algumas falas, alguns memes, porque crianças são engraçadas, gente. Crianças são legais até. E o Mike poderia ter uma personalidade muito melhor, tá? Porque ele passa o filme inteiro com aquela personalidade de batata. O sonho da Vanessa eu já quis fazer desde a primeira cena, que ela já vai aparecer. Que daí o sonho vai se repetindo e vai tendo partes novas. Não precisa literalmente repetir a mesma parte do sonho, mas a gente cai no sonho, tem um glimpse do que aconteceu, que a gente já viu, e daí já corta para uma cena nova do sonho. A gente vai pegando as peças, vai colocando o quebra-cabeça no lugar, entendeu? E no final poderia ter uma cena onde os animatronics que estavam pela cidade são recolhidos pela polícia, e isso leva a uma investigação que leva à cena pós-créditos, onde os caras dizem que tem que pegar o máximo de coisas na pizzarias, porque depois de tudo que aconteceu e sem nenhum suspeito, eles decidiram demolir os estabelecimentos da Freddy's. Viu? Simples. Eu modifiquei esse roteiro todo em um dia e eu não entendo como eles mesmos não conseguiram chegar em uma conclusão melhor para essa história. Enfim. Eu terminei o ano pensando em como eu passei anos acompanhando a história desses jogos e ele só fica mais e mais confuso. E quanto eu esperei pelos filmes desde que foi dito que teria um filme lá desde 2015 e para isso é de deixar desapontado. E os produtores e os próprios fãs ainda querem falar que é pros fãs. Vocês não acham que vocês merecem coisa melhor, não?